Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, 5 de março de 2013. Nosso bate-papo de hoje é com o superintendente regional do Sicredi, senhor Neuri Hernani Abel, para falar um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, mas acima de tudo falar aos associados do Sistema Sicredi que realiza suas assembleias neste mês de março. Senhor Neuri, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, tudo certo. Senhor, a Sicredi, aumentando a participação dos associados, né, alguma modificação em relação ao ano passado, transformou as assembleias em um modelo cada vez de maior grau de participação dos seus associados. Como é que a Sicredi trata isso, essa importância, essa relevância fundamental dos seus associados, dos seus cooperativados dentro do sistema Sicredi? Sem dúvida nenhuma, Marcos Vinícius e prezados ouvintes, o objetivo do Sicredi, e não deixa de ser um objetivo do cooperativismo, é que cada vez mais os seus associados, as pessoas participam do seu empreendimento. E essa participação, ela, em épocas de assembleia, então é o momento ideal, né, para que as pessoas efetivamente interessadas naquele negócio, que participam daquele negócio, que são as proprietárias daquele negócio, venham a discutir, né, verificar também como foi o exercício passado e discutir, enfim, os assuntos de interesse daquela sociedade. E o Sicredi, aqui na nossa região, já desde o ano passado, organizou o seu quadro social, agrupando os associados em núcleos, né, para que essa discussão, esse ambiente de troca de informações, ele esteja cada vez mais próximo à sua entidade. Porque uma vez que a gente trata de, por exemplo, 45 mil associados e no final de 2013 a nossa cooperativa chegará aos 50 mil associados, é humanamente impossível reunir todos os nossos associados numa vez só ou num ambiente só. Imagina, teríamos que ter aí um estádio de futebol completamente lotado, e aqui na região eu creio que nem teríamos essa condição. Então, o que o Sicredi, e existem outras cooperativas com um número maior ainda de associados, o que o Sicredi fez então, em consonância com os princípios cooperativistas, enfim, do cooperativismo, agrupou esses associados em núcleos, em grupos menores, né, para que eles se reúnam, né, com os seus líderes também. Esses grupos têm as suas lideranças, têm os seus coordenadores de núcleo, e façam as suas deliberações, façam os seus debates, né, e obviamente também as deliberações agora nesse processo assemblear que está acontecendo, que começamos ontem à noite já na cidade de Bruxir. O que vocês, como superintendência, conseguem tirar dessas assembleias de núcleo? O associado, ele participa com opiniões, sugestões, porque dentro de um país que nós temos, um país democrático, talvez o voto seja a maior marca da democracia, da participação do povo, que a gente vota a cada 2 anos para presidente, para prefeitos. Ou seja, de que forma se analisa a participação e o que o Sicredi, como superintendência regional, busca nessas assembleias do associado? Vão lá no associado, e o que se busca de sugestões, de opiniões, de debates? Perfeitamente. Bom, todo o processo ele tem uma ideia de construção, não é? Nós primeiro organizamos essa participação do associado com formação de lideranças, onde esses líderes efetivamente estudam sobre o cooperativismo, estudam sobre o Sicredi, e depois têm condições de agregar discussões. Bom, o que se leva para as assembleias e o que se traz das assembleias? Bom, se leva todas as informações relativas a um determinado período. Nesse caso agora, nas nossas assembleias gerais, nós estamos analisando, né, e debatendo e deliberando sobre os resultados alcançados no exercício de 2012, que por sinal, abrindo um parênteses, foram excelentes. Então o que acontece? Existe aí a deliberação sobre a aprovação do balanço, por exemplo, né? Vamos aprovar este balanço, como é que nós vamos distribuir as nossas sobras, né? Qual é a sugestão? Qual foi a sugestão do Conselho de Administração? Essa sugestão do Conselho de Administração vai ser
debatida lá na Assembleia, ela será referendada pelos associados, enfim, teremos outras propostas, né? Temos também, além disso, todo ano a renovação do Conselho Fiscal, pelo menos em 2/3, né? Então isso também é um assunto que é levado na Assembleia. A fixação de cédulas de presença, né, de honorários para a diretoria, também são todos esses assuntos que são levados e são analisados lá pelos associados. Logicamente que a cooperativa tem, nos últimos anos, conseguido cada vez mais com que as pessoas participem efetivamente, né? E tirem-se as dúvidas. É um ambiente que se cria muito interessante, porque ele não é apenas aquele momento lá do debate, da hora que a Assembleia está acontecendo, mas antes da Assembleia e depois da Assembleia, o envolvimento dos associados, a troca de informações mas até na informalidade depois da reunião. Muitas vezes na informalidade, ele tem condições de conversar com os nossos dirigentes, com o nosso presidente, com o nosso vice-presidente, com os nossos conselheiros, que cada região também tem lá os representantes no Conselho de Administração da Cooperativa. Então existe todo um clima harmônico e favorável para um crescimento, para que exista debate em torno da ideia do cooperativismo e efetivamente esse sistema venha a ter cada vez mais, e esteja cada vez mais as suas decisões principais, né, nas mãos, obviamente, né, nas cabeças dos associados, né, que são os verdadeiros donos, ou são os únicos donos deste empreendimento. As assembleias de núcleo acontecem no mês de março e vão culminar dia 18 de abril com a Assembleia dos Delegados, é isso? Perfeitamente. Nós começamos já ontem à noite a nossa primeira Assembleia dos núcleos de Brochir, né? São vários núcleos, né? Então a Assembleia a gente acaba fazendo junto, porque é uma forma também de otimizar o tempo, enfim, o espaço. E hoje à noite, às 19h30, teremos a nossa Assembleia dos núcleos de Poço das Antas, né? Então já aproveitamos aqui a oportunidade para convidar a todos. E amanhã não teremos, quinta estaremos em Triunfo, mas na sexta estaremos também com a nossa Assembleia aqui em Canabaro, no Salão Paroquial Católico desta vez. Então, importante que aqui, né, mais próximo aqui da sede, hoje temos a nossa Assembleia em Poço das Antas e na sexta-feira temos em Canabaro. Legal. Essa semana. Pois bem, senhor, a gente falando em resultados de 2012, né? A gente acompanha pelo noticiário o crescimento dos 5 países do BRICS, que são chamados os 5 países que estão aí emergindo: Rússia, Brasil, China e outros países. De qualquer forma, o crescimento do Brasil foi o pior crescimento, né? Que não foi negativo, pelo menos foi de 0,62%. Quais são os resultados de 2012 que os associados do Sicredi vão conhecer dentro dessas assembleias? Como foi fechado aí o ano de 2012 dentro do Sicredi? Pois é, Marcos Diniz, se a gente observarmos o crescimento do PIB e o crescimento do país, então efetivamente o crescimento do Sicredi ele é imensamente maior. Não apenas o nosso Sicredi Ouro Branco, mas o Sicredi como um todo. Nós crescemos no patrimônio líquido próximo a 30%. Aumento do patrimônio líquido da cooperativa quase 30%. O resultado, um ano em relação ao outro também. E as nossas principais carteiras de depósitos, carteiras de crédito, todas cresceram mais de 20% ao ano. Então, o parâmetro, né, de crescimento do país para o sistema Sicredi, realmente existe uma distância bastante grande. E tem dois aspectos, né? Ano passado o governo brasileiro, através de abriu mão de alguns impostos, justamente para fomentar, para movimentar essa economia e de certa forma chamou a atenção o crescimento tão pequeno do Brasil quando se esperava pelo menos um pouco mais. Hoje o Sicredi, a gente vê como outras cooperativas, nós conversávamos com o presidente da Languiru há semanas atrás, também fala de crescimento, ou seja, o sistema cooperativista começa a surgir como uma alternativa muito próspera dentro do mercado brasileiro também. Sem dúvida nenhuma. Os principais, não vamos aqui entrar resgatando toda a história do cooperativismo, mas se nós resolvermos olhar um pouco ou pesquisarmos um pouco nos países desenvolvidos do mundo, a gente vai ver que o papel do cooperativismo é fundamental, né? Nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, o papel do cooperativismo é fundamental no desenvolvimento das comunidades e dos países. Aqui, você comentava
da Cooperativa Languiru, que já fez a sua assembleia. Sertel deverá também fazer nos próximos dias a sua assembleia. E resultados espetaculares. Cooperativa Languiru com faturamento, né, fantástico, com expansão, né, o que nos deixa muito felizes nessa enxergar que esses ramos são tão importantes e são tão bem geridos e funcionam tão bem como aqui na nossa região. Mas a região que eu queria destacar também, que é uma pena que a gente não tem uma medição do PIB um pouco mais, né, um pouco mais fechada, né? Talvez seria uma excelente ideia para os nossos acadêmicos aí aproximar esses números um pouco mais da nossa realidade. Mas é que nós estamos também vivendo numa região bastante interessante, onde praticamente todas as cooperativas, todas as pessoas, eu quero dizer, estão ligadas de uma forma ou de outra a uma cooperativa, seja ela cooperativa de produção, seja ela cooperativa de crédito, de serviços, de energia, enfim, nós temos isso aqui muito forte. E eu não tenho dúvida nenhuma, Marcos, Vinícius e prezados ouvir, que esse é o diferencial da nossa região. Esse é o diferencial. Isso dá para afirmar tranquilamente. Isso é, claro, obviamente, né, a pujança e o desenvolvimento das pessoas, claro, fundamental, né, mas o cooperativismo tem a sua força nisso. Bom, com relação a resultados, nós seguimos o nosso planejamento com toda a tranquilidade, né? Sempre buscando alcançar aquilo que foi planejado, e para esse próximo ano já estamos também com o nosso planejamento totalmente alinhado com as diretrizes estratégicas sistêmicas, e queremos chegar nesse ano à marca dos 50 mil associados na nossa região, e recursos também aumentando, resultados também aumentando, enfim. Mas isso é uma consequência do trabalho que vem sendo feito há algum tempo já. O sistema cooperativista, seu Neuriábel, ele parece que anda pelas próprias pernas, né? A gente vê países que mergulharam em crise, mas que o sistema cooperativista conseguiu manter a estrutura básica da economia. Dá para dizer no Brasil que o sistema cooperativista é um paralelo à economia brasileira, ou ele entra em confronto com a economia, uma vez que a economia não vai bem e o sistema cooperativista vai tão bem, com 30% de aumento nos seus rendimentos, como o senhor acabaste de falar? É possível dizer que o sistema cooperativismo não sente os reflexos da oscilação da economia no país como um todo? Ele é um sistema mais independente? Olha, Marcos, eu queria dizer quero afirmar que o cooperativismo, ele é a solução de muitas coisas, né? Porque logicamente que temos uma participação ainda nos negócios no nosso país muito pequena, né? Nós devemos alcançar muito mais, né? O crédito, enfim, participa aí com alguma coisa um pouco mais de 3%, 4% talvez no país inteiro. Claro que se trazermos isso para o Rio Grande do Sul já passa de 10%, se trazermos isso para a nossa região, certamente teremos outros números bastante interessantes, mas eu quero dizer que eu acho que não seria confronto, não seria um paralelo, mas seria sim uma solução, né? Por quê? Porque as sociedades cooperativas, ela pela sua essência, pela sua natureza jurídica, ela é diferente. E ela se preocupa, então, esse caminhar com as próprias pernas, né, que você muito bem coloca, ele vem da sua natureza, onde é uma sociedade de pessoas para pessoas. Quer dizer, uma cooperativa não se estabelece num lugar e na primeira crise pega o chapéu e vai embora. Não, muito pelo contrário. Nós vamos achar as nossas soluções em conjunto, porque nós somos daqui, a nossa riqueza está aqui, está nas pessoas, né? Então nós nos juntamos e nós criamos forças e nós resolvemos os nossos problemas. Aí está a solução, né? Enquanto que muitas empresas e todas elas empresas boas, empresas interessantes, né, que contribuem espetacularmente para o desenvolvimento do país, mas quando tem uma crise, né, o que mais interessa é o resultado financeiro, e quando esse não aparece, as estratégias são alteradas, muitas vezes se fecham, né, filiais, você vai embora. Bom, isso é comum no mercado, basta a gente olhar. E a cooperativa não, a cooperativa estabelecida, ela foi criada pelas pessoas que moram nesse lugar, que nasceram aqui e prosperam aqui, né? E assim em todos os lugares. Então,
a disseminação do cooperativismo, a criação de cooperativas, e a nossa OCEGS e a OCB faz isso muito bem, mas tem muito campo ainda, certamente aliviará ou vai criar uma estrutura em que, bom, não é na primeira, na primeira nuvem que vem que a gente vai se entregar. Não, a gente vai buscar forças na própria sociedade, vamos nos reorganizar, vamos nos replanejar e vamos desenvolver. Exatamente. Falando em desenvolvimento, quem já está passando no bairro Languiru pode perceber aqui, como é que eu posso colocar, próximo a ponto 1 Tanning Center, nos fundos, uma nova edificação que serão as novas instalações da Superintendência Regional da Sicredi. Essa construção, para passar para os nossos associados, em que pé que ela anda, as estruturas estão sendo terminadas já nas próximas semanas, e daí sim começará a ganhar corpo ainda mais a nova sede da Sicredi Ouro Branco. Isso, perfeitamente, Vinícius. Há 2 anos atrás, mais ou menos, o nosso Conselho de Administração começou um debate, enfim, um estudo sobre a possibilidade do Sicredi Ouro Branco ter novamente a sua sede própria, porque a nossa atual sede é uma sede alugada. E em virtude de uma série de fatores, especialmente o do espaço físico necessário para a nossa unidade sede aqui em Languiru, que nos serve muito bem, mas começa a ficar um pouco apertado, Então o Conselho decidiu de se fazer estudos, enfim, um projeto de uma sede social. Foi adquirido um terreno ali na rua Dr. João Lavrinen, e na verdade entre duas esquinas, não é uma esquina nem do lado nem do outro, mas é um terreno no meio, e ele passa de uma rua para outra. E então estamos começando a edificação, começou em novembro, e essa edificação hoje está com 25% dela concluída, e logicamente que esse começo de edificação, ele se dá muito mais nas fundações. Aparece pouco. Exatamente isso, aparece pouco. Está com a sua fundação pronta, então a laje do subsolo também. Essa próxima semana, pelos relatos da construtora, já teremos também o primeiro piso. Bom, então já teremos condições de também oportunizar que os nossos associados verifiquem em loco também o andamento dessa construção, e todos os nossos associados, enfim, a comunidade em geral vai poder acompanhar isso de agora em diante com muito mais clareza, assim, do tamanho também, enfim. Mas é uma área importante, é uma construção importante, é um empreendimento importante dentro da vida da cooperativa. Creio que a ter a sua própria casa é o anseio de qualquer família, de qualquer pessoa, Então uma sociedade de pessoas, também é necessário, e isso o nosso conselho levou em consideração, e estamos trabalhando lá junto com os técnicos, enfim, com todo o conselho, com a diretoria, para entregar já no final do ano. Eu ia perguntar, já quiser, se trabalha com uma previsão de data? Sim, existe todo um cronograma a ser cumprido. Ele está até agora rigorosamente em dia, e devemos estar com essa obra pronta no final de 2013 já, para entregar ela aos nossos associados, e para que todos os associados e a comunidade em geral desfrute de instalações um pouco mais amplas, enfim, mais adequadas para a nova realidade social e econômica da nossa cooperativa. Superintendente Regional do Sicredi, Neuri Hernani Abel, o assunto cooperativismo é um assunto que rende, senhor Neuri? Pois o tempo passa, Vamos ter que marcar mais uma vez, com certeza. A gente quer agradecer a sua participação, desejar a todos os associados do Sicredi que possam participar. A gente sempre cobra, Eu aqui cobro que os munícipes têm que participar da vida própria do seu município, Câmara de Vereadores, comunidade, de certa forma, e também a gente quer conclamar os associados do Sicredi que participem, também exerçam o seu papel fundamental dentro da cooperativa a quais eles estão representados. Senhor Neuri, muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia. Nós que agradecemos, Marcos Vinícius, a gentileza da Rádio Tirol, e aproveitamos mais uma vez para convidar a todos, hoje em Poço das Antas, sexta em Canabaro, e todos um bom dia. Obrigado. Que Poço das Antas 7h30, 19h30, é lá na... Isso, no lugar de sempre. No lugar de sempre. Isso aí. Tá bom. Obrigado, Marcos.